Após a visita do presidente Lula aos Yanomamis, em Roraima, o governo decidiu investigar se houve uma tentativa de genocídio contra os indígenas. A reportagem é de Marília Sena. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao território Yanomami acompanhado do governador de Roraima, Antônio Denário, e de uma comitiva de 8 ministros. Eles visitaram uma casa de saúde indígena na zona rural de Boa Vista. Na saída, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, responsabilizou o governo de Bolsonaro pela grave crise sanitária na região. Nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas cabíveis para a gente resolver esse problema. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto, de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Então é muito importante essa vinda aqui do presidente Lula, que está com todo o comprometimento da gente resolver aqui essa situação que se encontra o povo Yanomami. O governo criou um comitê interministerial para acompanhar a situação dos Yanomamis. O grupo deverá apresentar um relatório em até 45 dias. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a emergência sanitária por conta da desnutrição de crianças e idosos é semelhante a uma epidemia e exige ação rápida. Já vimos que isso teria que ser uma emergência e é o que nós estamos considerando, mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. A força do SUS começará a vir a partir de segunda-feira com mais profissionais médicos e enfermeiros para esse atendimento de emergência, mas sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. Então esse vai ser toda a linha que nós vamos usar. Então, a saúde está determinada a resolver as emergências, mas só junto o governo como um todo e a sociedade. A sociedade e a comunicação é fundamental nisso, tem que estar consciente do que está acontecendo aqui. Os povos Yanomami são um dos maiores povos indígenas isolados na América do Sul. Eles vivem exclusivamente do que caçam e cultivam na floresta. Em 2022, 99 crianças Yanomamis morreram devido ao avanço do garimpo ilegal. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome. Além disso, em 2022, foram confirmados 11.530 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, distribuídos entre 37 polos bases. As faixas etárias mais afetadas estão entre os maiores de 50 anos, seguidas pelas faixas de 18 a 49 anos e de 5 a 11 anos. A gente não pode entender como é que um país que tem as condições que tem o Brasil deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal e mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Muito bem. Então é importante as pessoas saberem que esse país mudou de governo e o governo agora vai agir com a seriedade no tratamento do povo que esse país tinha esquecido. Após a visita de Lula a Roraima, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar um possível crime de genocídio contra o povo Yanomami. As investigações começam amanhã e também vão apurar violações ambientais no território. Bom, Vilela, além de dizer que vai sanar este problema de saúde pública, Lula disse que também vai acabar com o garimpo ilegal de vez. Um baita desafio, pois é um problema bem crônico do Brasil. É isso aí, Kalina, é um desafio tremendo, mas o presidente Lula, ele nessa sua viagem, nesse seu roteiro a Roraima, ele acabou direcionando a sua pauta dentro de 2 aspectos bastante importantes.
né? O primeiro realmente se trata de uma questão de saúde pública, né? De fato, as imagens são claras, os relatos são claros, a situação que vem passando o povo Yanomami, de fato, requer uma atenção do governo, seja qual governo for. E o segundo aspecto, o presidente Lula se elegeu e sempre fez questão de frisar sua pauta em defesa dos povos indígenas, foi uma pauta muito presente no contexto eleitoral e agora nesse início de governo. Então, ele se aproveitou desse cenário, naturalmente, para reafirmar ainda mais o seu compromisso, tanto com os seus eleitores, tanto quanto o país, tanto com o público nacional, como também com o público internacional, né? Deixando claro realmente sua posição, que é um governo que vai se preocupar nessa questão, né? Da manutenção dos povos indígenas, da manutenção da Amazônia, da supressão dos garimpos ilegais, o que é uma pauta também muito bem recebida internacionalmente. Então, eu vejo que o presidente Lula, nesse contexto, ele se mostrou hábil e conseguiu matar 2 coelhos numa paulada só. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já respondeu a essa abertura de investigação, Vilela. Ele fez uma postagem no Telegram enumerando as decisões e medidas que foram adotadas na área da saúde durante a gestão dele entre 2020 e 2022 e escreveu: contra mais uma farsa da esquerda, a verdade. E aí enumerou ações tomadas, inclusive, para proteger, segundo o ex-presidente, a população Yanomami. E queria saber de você, Vilela, a sua avaliação jurídica sobre essa abertura de investigação anunciada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, se cabe essa investigação anunciada e se politicamente acabou sendo uma estratégia de Lula também para fazer com que se voltem os olhos mais uma vez ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com essa viagem dele, com essa abertura de investigação. Isso não traz a atenção mais uma vez para o passado, para as decisões da gestão que já foi finalizada e tira um pouco o foco das primeiras medidas do que está acontecendo agora nesse início de mandato do presidente Lula, Vilela? Exatamente, Brown. Do ponto de vista político, o presidente Lula várias vezes já deixou bem claro isso, já colocou esse ponto, e o próprio presidente Bolsonaro também, de que os dois têm uma característica de trazer o embate com o lado oposto e de fazer ali um governo que ressalte as suas características, o seu sucesso, mas também traçando um comparativo com a gestão oposta. E aí, nesse sentido, no caso do PT, no caso da esquerda, o oposto é o presidente Bolsonaro, no caso de Bolsonaro, o oposto é a esquerda. Eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de prática, eu vejo que para o país ela é ruim, ela não faz bem para o país, ela mantém o país dividido, mas o fato é que Lula e Bolsonaro têm esse modo de ação, né, jogando sempre no conflito entre os dois extremos. Do ponto de vista jurídico, eu vejo também que essa medida me pareceu ali um pouco inadequada. Quer dizer, você não pode também querer abrir um tipo de investigação para qualquer medida, por mais gravosa que seja, realmente a situação dos Yanomami, a imagem demonstrou, as imagens demonstraram isso, é uma situação assim, de profunda complacência por parte de todos nós, mas não há que se falar em movimentar a estrutura da Polícia Federal a toda a questão administrativa que se encontra uma falha da gestão anterior. Então, eu vejo também que nesse ponto policiar as estruturas de justiça não faz bem para as instituições e para a democracia.